Algumas pessoas colecionam moedas, outras colecionam suspiros. E hoje eu estava pensando exatamente nisso. Existe uma habilidade silenciosa em saber quando parar de carregar o que não é seu. Não estou falando de mala, não estou falando de caixa de mudança. Estou falando daquele peso que você carrega há tanto tempo que já nem lembra mais de quando ele chegou. Aquela preocupação que não é sua, mas você adotou. Aquela culpa que não nasceu em você, mas você guardou como se fosse. Aquela dor do outro que você abraçou tão forte que esqueceu de separar o que é dele do que é seu. Tem gente que carrega o que é seu e segue em frente. Tem gente que carrega o que é seu, o do outro, o de quem passou, o de quem nem chegou, e chama isso de responsabilidade. E o mais difícil não é perceber que você está carregando demais. O mais difícil é admitir que parte do que você carrega, você escolheu carregar, não porque te obrigaram, mas porque soltar parecia errado, porque soltar parecia abandono, porque você aprendeu, em algum momento da vida, que cuidar dos outros era o jeito de provar que você merecia estar perto deles. Pensa na última semana, não nos grandes momentos, nos pequenos. Aquela conversa em que alguém te contou um problema e horas depois você ainda estava resolvendo aquilo na sua cabeça, mesmo que a pessoa já tivesse dormido tranquila. Aquele compromisso que você assumiu sem querer, só porque não soube como dizer não sem se sentir culpado. Aquela situação que não era sua, mas que de alguma forma virou. Você sabe do que eu tô falando, porque isso não acontece uma vez. Acontece toda semana, às vezes todo dia, e você vai levando, vai levando, vai levando, até que um dia acorda com aquela sensação de peso que não sabe nomear, de cansaço que não passou com o sono, de um esgotamento que não tem endereço certo. Talvez você reconheça esse padrão em você mesmo, a pessoa que resolve o problema antes de ser chamada, que sente o humor do outro mudar e já começa a se ajustar antes de entender o que aconteceu, que carrega a ansiedade de uma conversa que nem começou, que perde o sono por uma situação que nem é a dela, que, no fundo, não sabe muito bem como é estar presente sem ser útil, que confunde disponibilidade com valor, que só se sente no lugar certo quando está sendo necessária. Isso não surgiu do nada. Esse padrão tem origem, tem história, tem uma criança por trás que aprendeu, muito cedo, que o amor precisava ser merecido e que a melhor forma de merecer era antecipar, resolver, cuidar, estar sempre disponível, que o afeto era uma troca, mesmo que ninguém tivesse dito isso em voz alta, que existir sem ser útil parecia demais, parecia arriscado, parecia como ocupar um espaço que você não tinha certeza de merecer só por existir. E o problema não é que você aprendeu a cuidar. Cuidar é lindo. O problema é que, em algum momento, você cruzou uma linha que ninguém apontou e passou de cuidar para carregar, de estar presente para se dissolver, de ajudar para se perder dentro do problema do outro. Se esse assunto está tocando em algo dentro de você, deixa o like agora. Não porque eu preciso do número, mas porque é uma forma de você dizer para si mesmo: isso importa para mim. E às vezes, reconhecer que algo importa já é o primeiro passo. Isso tem um nome que o estoicismo conhece bem. Marco Aurélio, imperador romano, um dos homens mais poderosos que já existiram, escrevia sobre isso nas suas meditações quase toda semana. Não com essa linguagem, claro, mas com uma clareza que atravessa 2000 anos. Existem coisas que dependem de você e existem coisas que não dependem. O que o outro sente, decide, escolhe, carrega, não depende de você. Nunca dependeu. E toda vez que você age como se dependesse, você não está ajudando o outro. Você está se perdendo. Mas aqui tem uma nuance importante que eu quero que você entenda.
Marco Aurélio não estava pregando indiferença. Ele não estava dizendo, cada um por si, o problema do outro não é meu. Ele estava dizendo algo muito mais preciso. Você pode se importar profundamente com alguém sem tomar posse do que é exclusivamente dele. Você pode estar do lado de alguém sem tentar carregar o que só ele pode carregar. Você pode amar sem se anular. Essa distinção, simples de entender, difícil de viver, muda tudo, porque tem uma diferença enorme entre cuidar e carregar. Cuidar é estar presente quando o outro precisa, é oferecer, é aparecer. Carregar é pegar o peso do outro e colocar nas próprias costas como se você fosse mais capaz de suportá-lo do que ele. E isso, no fundo, não é generosidade. É controle disfarçado de amor. É uma forma de dizer, sem palavras, eu não confio que você consiga, então eu carrego por você. Parece duro falar assim, mas pensa com calma. Quantas vezes você resolveu algo pelo outro antes que ele tivesse a chance de tentar? Quantas vezes você antecipou uma dificuldade que talvez nunca fosse acontecer? Quantas vezes o seu cuidado tirou do outro a oportunidade de descobrir que ele mesmo era capaz? Não estou dizendo que você fez isso com má intenção. Estou dizendo que às vezes o que parece amor é, na verdade, a nossa própria ansiedade em ação, a nossa necessidade de controlar o resultado, o nosso medo do que acontece se a gente solta. Epicteto nasceu escravo, literalmente. Não tinha controle sobre quase nada na vida, nem sobre onde ia, nem sobre o que fazia, nem sobre o que acontecia com o próprio corpo. E foi justamente vivendo nessa condição extrema que ele entendeu uma coisa que a maioria das pessoas livres nunca aprende. A única coisa que é verdadeiramente sua é a sua resposta ao que acontece, não o que o outro faz, não o que o outro sente, não o resultado das suas tentativas de salvar, resolver, consertar, só a sua resposta, só o que você escolhe fazer com o que está diante de você. Quando você entende isso de verdade, não só na cabeça, mas no corpo, algo muda, porque você para de viver na antecipação constante do problema do outro. Para de monitorar o humor de quem está ao seu lado, como se sua paz dependesse disso. Para de resolver antes de ser chamado. Para de carregar em silêncio, esperando que alguém perceba o quanto você está sobrecarregado. E começa a perceber quanto espaço existe dentro de você quando você para de ocupá-lo com o que não é seu. Esse espaço é seu, sempre foi. Você só não tinha acesso a ele porque estava todo ocupado com o que não te pertencia. Mas aqui vem a parte que ninguém gosta de ouvir, a parte que eu poderia suavizar, mas não vou, porque você merece honestidade, não conforto fácil. Soltar o que não é seu dói. Dói de verdade. Não é simples, não é rápido, não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. É um processo. É desaprender um padrão que provavelmente te protegeu durante muito tempo. Dói porque você se acostumou a se sentir necessário através disso. Dói porque, sem o peso do outro, você fica de frente com o próprio. E o seu próprio peso, às vezes, parece mais assustador do que qualquer coisa que você carregou por alguém, porque é mais fácil resolver o problema do outro do que sentar com o seu. É mais confortável estar ocupado com a dor alheia do que dar atenção à sua. É mais familiar carregar do que simplesmente ser, sem missão, sem utilidade imediata, sem ninguém precisando de você naquele momento. Sêneca dizia que a gente foge de si mesmo indo em direção à agitação dos outros. E é exatamente isso que acontece quando a gente se especializa em carregar o que não é seu. É uma fuga muito bem disfarçada de dedicação.
Você está tão ocupado com a vida do outro que não precisa parar e olhar para a sua. Tão envolvido com o problema dele que não precisa sentar com a sua própria inquietação. Tão focado em ser necessário que não precisa se perguntar o que você realmente quer. E essa fuga tem um custo que não aparece de uma vez, aparece em camadas, no cansaço que não some depois de dormir, na sensação de que você dá muito e recebe pouco, na frustração silenciosa de quem se perdeu no caminho de cuidar de todo mundo, na pergunta que você evita fazer para si mesmo: e eu? Quando é que eu apareci para mim? Pensa em alguém que você conhece assim, ou pensa em você mesmo, aquela pessoa que está sempre disponível para todo mundo, mas que quando alguém pergunta: e você, como tá? Trava por um segundo antes de responder, porque não sabe muito bem, porque faz tanto tempo que ela não verifica como ela mesma está que a pergunta pega de surpresa, porque ela passou tanto tempo olhando para o estado do outro que perdeu o hábito de olhar para o próprio. E tem uma ironia cruel nisso tudo. Quanto mais você carrega o que não é seu, mais invisível você fica para si mesmo. Você aparece para todo mundo, mas some para você. Isso não é virtude. Isso é esquecimento de si. E o estoicismo, que é frequentemente confundido com frieza, com distância, com indiferença, não convida você a isso. Muito pelo contrário, convida você a ser genuinamente útil, o que só é possível quando você não está destruído pelo que carregou sem necessidade, porque você não ajuda ninguém sendo um recipiente vazio. Você não sustenta ninguém quando está no limite. A generosidade real nasce do excesso, não da falta. Nasce de quem está inteiro o suficiente para oferecer algo verdadeiro. Se você chegou até aqui, provavelmente é porque esse assunto não é só intelectual para você. É algo que você vive, que você sente, que talvez você nunca tenha encontrado palavras certas para nomear. Se quiser continuar recebendo conversas como essa, sobre as coisas que a gente sente, mas raramente diz em voz alta, considera se inscrever aqui no canal. Não tem fórmula mágica aqui, tem só honestidade. E, às vezes, isso é o que faz mais diferença. Então, como você começa a soltar o que não é seu? Não de uma vez, não com um gesto dramático, mas com pequenas percepções que, com o tempo, mudam o jeito que você se relaciona com tudo. O primeiro passo é aprender a fazer uma pergunta simples antes de agir. Isso é meu ou é do outro? Não para se esquivar da responsabilidade, mas para entender se você está agindo por cuidado genuíno ou por um hábito antigo de se colocar no meio do que não lhe não pertence. Parece simples, mas quando você começa a fazer essa pergunta de verdade, você descobre o quanto você age no automático, o quanto você já chegou carregando antes de alguém te pedir, o quanto você se colocou no meio de situações que teriam se resolvido ou não, independentemente de você. O segundo passo é praticar não resolver na mesma hora. Quando o outro traz um problema, respira antes de já chegar com a solução. Segura o impulso de consertar. Às vezes, o que a pessoa precisa não é de alguém que resolva, é de alguém que ouça, que esteja presente sem precisar fazer nada, que confie que ela tem dentro de si o que precisa para atravessar aquilo. E existe uma diferença enorme entre ser presença e ser resposta automática. Uma te conecta ao outro, a outra te afasta de você. O terceiro passo é observar o que acontece quando você não carrega, não abandona, não some, não vira as costas, apenas não carrega, e vê o que o outro faz com o próprio peso. Muitas vezes você vai descobrir que a pessoa era mais capaz do que você imaginava, que ela encontrou um jeito, que ela atravessou, que ela cresceu exatamente porque você não correu resolver por ela, e que a sua urgência em resolver era mais sobre você
do que sobre ela. O quarto passo, e talvez o mais difícil, é aprender a receber, porque quem vive carregando o que não é seu, geralmente tem muita dificuldade de deixar que alguém carregue algo por eles. Fica desconfortável, parece fraqueza, parece incomodar, mas receber cuidado é tão importante quanto oferecer. E enquanto você não aprende a receber, você vai continuar numa relação desequilibrada com o mundo, dando sempre, recebendo pouco e acumulando um ressentimento silencioso que você nem sabe de onde veio. O quinto passo é revisitar a ideia de que você precisa ser útil para ser amado. Isso é o centro de tudo, porque enquanto essa crença estiver viva dentro de você, você vai continuar carregando, vai continuar se colocando onde não foi chamado, vai continuar confundindo presença com serviço e vai continuar se esquecendo de que você tem valor não pelo que faz, mas pelo que é, que você merece estar nos lugares não pelo que resolve, mas simplesmente porque você é você, que amor que depende de utilidade não é amor, é um contrato. E contratos se encerram quando uma das partes para de cumprir a parte dela. Marco Aurélio, que administrava um império e tomava decisões que afetavam milhões de pessoas, ainda assim, escrevia à noite no diário pessoal dele, não para resolver o problema de todo mundo, mas para se reconectar com ele mesmo, para lembrar o que era seu e o que não era, para não se perder no meio de tudo que exigia dele. E talvez você precise de algo parecido, não um diário, necessariamente, mas um momento, pequeno que seja, em que você para de carregar e começa a sentir, em que você verifica o que está dentro de você e não só o que está ao redor, em que você se torna tão presente para si mesmo quanto você costuma ser para todo mundo. Antes de dormir hoje, tenta fazer uma coisa simples. Pega um papel ou abre uma nota no celular e escreve o que eu carreguei hoje que não era meu, não para se julgar, não para se culpar por ter carregado, mas para começar a enxergar o padrão, para dar nome ao que até agora era só um peso sem endereço. Porque o que você consegue nomear, você consegue, aos poucos, escolher. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você pensou, é exatamente isso, compartilha com alguém que também precise ouvir. Não porque eu quero crescer o canal a qualquer custo, mas porque algumas conversas mudam a forma como a gente se vê e todo mundo merece ter acesso a isso. Você vai continuar colecionando suspiros, se quiser, mas talvez, de vez em quando, valha a pena colocar alguns no chão. Não porque você não se importa, mas porque você finalmente entendeu que não é carregando o mundo que você prova que merece estar nele. O peso que é seu, você carrega, com honestidade, com presença, com cuidado. O peso que não é, você devolve, com respeito, sem culpa, sem drama. E nesse espaço que sobra, você começa a encontrar algo que ficou esquecido há muito tempo. Você mesmo, inteiro, sem o peso de todo mundo, só o seu. E surpreendentemente, isso é muito menos pesado do que tudo que você vinha carregando até agora.